onde nós vamos? Vamos lá. Vamos iniciaremos então, né? Bom, simbora, esse é o simulado 44. O que temos aqui? 10 questões para estudo, né? Deixamos lá postado no Telegram e depois... tá funcionando bem o Telegram, né? Funciona... Vocês respondem de forma bem mais contundente que aqui no YouTube. Então posta tudo. Toda terça-feira eu posto lá, às 7 horas da manhã no Telegram. A segunda fica disponível aqui no YouTube, às vezes 7, às vezes 9 horas da noite, né? De acordo com a disponibilidade. Mas então vamos lá. Bom, simulado 44, 10 questões. Que 10 questões essas, né? Vou pedir aqui são os concursos que vocês apontam, que vão enfrentar aí. Vamos fazer 2 questões de LDB. O pessoal continua errando LDB ainda, né? Então, continua fazendo questões de LDB, tá? Como eu falei para vocês, as quintas-feiras agora estamos numa temporada do ECA, né? No Telegram. E depois eu posto sábado o vídeo da correção. Então, ECA nós não fazemos aqui as terças-feiras por enquanto. Fizemos muita Constituição também no Telegram de quinta-feira. E as outras questões aqui da BNCC e dos 2 documentos aqui, a Política Nacional de Educação Inclusiva e o ensino de 9 anos aqui, nós colocamos no Telegram dessa semana, tá bom? Então, o que não está aqui, está no Telegram de quinta, ou esteve numa temporada de Telegram de quinta-feira aí, ou está no Telegram da semana. E autores, como é que é a nossa divisão? Essa semana é o segundo grupo, tá? Segundo grupo dos autores, então é dividido em 3 grupos dos autores dos concursos que vocês apontam aí que vão fazer. Então, o primeiro grupo dos autores que mais caem aqui, Délia Lerner, chefiando, né? Foi na semana passada. Essa semana, Celina Arias, Emília Ferreiro, César Coll. E no Telegram dessa semana, Jussara Hoffmann, Kátia Smolly, que é o terceiro grupo em termos de ocorrências nos concursos, tá? Então a gente vai revezando. Semana passada esse grupo teve aqui na terça, o segundo grupo foi Telegram. Hoje o segundo grupo é aqui na terça, o terceiro no Telegram. O primeiro grupo fica na geladeira. E depois, semana que vem, a gente volta com esse último grupo aqui nas terças-feiras. Então, terça-feira que vem, Jussara Hoffmann, Vitor Fonseca, Kátia Smolly aqui no simulado ao vivo, tá bom, gente? É isso. Tudo que vocês tiverem para pedir, vou pedir para vocês não falarem no chat aqui. Vocês colocam no comentário depois... Olha, eu quero que faça, vai ter um concurso aqui na minha cidade, não sei o que, um processo seletivo. Dá para fazer algumas questões dos autores do edital aqui. Posta no comentário que é mais fácil, gente. Porque aqui no chat, depois eu não tenho como ficar vendo o chat de novo. É muito mais complicado ver o chat. E comentário dá para ler todo dia. Então posta no comentário do YouTube. Aliás, eu já nem dou mais e-mail, né, telefone, essas coisas já foram. Hoje a gente faz quer falar comigo aqui às terças-feiras ao vivo. Quer ter retorno no chat, no comentário do vídeo do YouTube ou lá no Telegram. Qualquer uma dessas formas consegue o contato, tá bom? Então, a primeira coisa... Obrigado, pessoal, que respondeu o formulário, né? O formulário fica aqui, para quem não faz às terças-feiras, fica aqui disponível depois, no futuro. Se você quiser retornar, nós estamos no simulado 44. Se você quiser retornar num outro simulado, tem sempre na descrição do vídeo, tem o simulado para você fazer. Já dá a resposta. Esse simulado aqui, incrível como foi difícil, né? 4.4 a média, teve um probleminha numa questão. Então vamos colocar que a média é 5, tá? A média aqui, 5. Se você fez próximo de 5, você está na média. Muito além dos 5, você está bem. Muito aquém dos 5, você já não tem esses autores no seu estudo. Isso importa muito? Não, não. O que importa é você fazer. O feito é melhor do que o perfeito, né? Então, melhor você fazer... Ah, mas eu não estou com saco para fazer 10 questões. Faz uma, faz 2, faz 3. Corrige lá, vê se você acertou ou não. Para efeito de simulado, você não está fazendo nada. Você não está estragando o simulado. Faz uma, faz 2, faz 3. Não estou com saco para assistir o vídeo até o final. Assiste aí 10 minutos, 20 minutos. Vê o que você consegue aproveitar, né? YouTube tem um negócio legal. Que você está assistindo um vídeo... Quando você retorna no mesmo vídeo, ele começa de onde você estava assistindo, na maioria das vezes, né? Então é isso, tá? Bom, depois dessas falas, obrigado pessoal que está aqui, obrigado para o pessoal que respondeu as questões, e dá a chance para a gente estudar. Então vamos lá?
LDB não é mais VUNESP, né? Temos 5 questões da VUNESP e 5 de outros institutos. Contemax 2019. Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, LDB, estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. De acordo com a referida legislação, é correto afirmar que o dever do Estado, lembra das 3 tabelas que nós fazemos nos vídeos? Dever do Estado com a educação escolar pública será efetiado mediante a garantia de... O que é dever do Estado? Alternativa A, atendimento ao educando no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Isso é um dever? Vamos lá para o... ou é um princípio, né? Lembra disso? Deveres, princípios. Alternativa B, ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive aos que a ele não tiveram acesso na idade própria. Só fundamental? Será que é isso? Alternativa C, vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próximo da sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Olha a outra alternativa boa, hein? Alternativa D, progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio. E a última, universalização do ensino médio. Veja que, embora LDB, embora dever do Estado, que está logo no comecinho, parece que tudo igual, né? É tudo meio confuso, tudo igual. O que é a resposta correta aqui? Vaga na escola pública de educação infantil e ensino fundamental mais próxima da sua residência a toda criança a partir do dia que completar 4 anos de idade, tá? Bom, vamos ver como é que o pessoal respondeu essa questão aqui. Olha, bem, né? 58%, mais da metade e tal, responderam bem. Onde foi a fonte que o pessoal aqui se enganou? Atendimento ao educando no ensino fundamental... Olha aqui o problema, por meio de programas suplementares de material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde. Onde é que isso está lá na LDB? Artigo 4º, lá no comecinho, né? Lá no comecinho. Ó, atendimento ao educando em todas as etapas. Então o pessoal foi na alternativa A, como a fonte do erro, o pessoal que... por isso que é legal quando vocês respondem, né? Responde uma, duas, tanto faz. Mas quando vocês respondem, dá uma dimensão de onde o pessoal mais raciocina de forma diferente. Tá? Então aqui a LDB não limita ao ensino fundamental esses programas. Olha, em todas as etapas da educação básica, todas as etapas, tá? Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, material didático, transporte, alimentação, assistência à saúde. Eu estava inclusive fazendo uma leitura da questão da gratuidade, né? Ensino público e gratuito. Leitura do Piaget, tá? Aí o Piaget fala bem o seguinte, olha, ensino gratuito é aquele que fornece material. Por quê? Porque se o aluno precisa de materiais para fazer as suas atividades, né? Como é que ele é gratuito só na mensalidade? Ele tem que oferecer tudo. Então, veja que essas duas questões aqui, que esses programas suplementares, material, transporte e alimentação, eles têm que ter, porque senão o ensino acaba não sendo gratuito de verdade, né? Pois bem, e a resposta correta estava aqui, ó, incluído lá em 2008. Eu saí da frente aqui, porque tem que fazer a leitura. Vaga na escola pública de educação infantil do ensino fundamental mais próxima da sua residência, tá? Mais próxima da sua residência. A toda criança a partir do dia que completar 4 anos de idade. Aqui há uma grande confusão. Tem uma escola próxima da minha casa. Eu tenho direito a ter vaga nela? Se houver vaga, sim. Onde houver vaga, né? Então, se aquela escola do lado da sua casa não tem vaga, a próxima escola tem vaga, a sua vaga está lá. Tá? Não é que toda escola que é a mais próxima da sua casa tenha que receber a sua matrícula. Tá? Se tiver vagas, sim. Tá? Então, aí há uma grande confusão nessa história de vaga mais próxima de sua residência. Mas aqui para a legislação, basta a gente entender, essa redação é suficiente. Né? No dia que completar 4 anos de idade. Tá bom? Então aqui estão, aqui foi o pedaço que vocês erraram, porque a alternativa A não é só ensino fundamental, tá? E a alternativa C estava aqui no inciso 10, ok? Muito bem, então vamos para a segunda questão.
Fundatec, 2020. Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta em relação ao que compreende os sistemas de ensino dos estados e do Distrito Federal. Sistemas de ensino, vamos lá. O que é o sistema de ensino do estado? O que é os sistemas de ensino do Distrito Federal? Que são parecidos, porque o Distrito Federal não tem municípios, né? Vamos lá. As instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo poder público estadual e pelo Distrito Federal. Elas compõem o sistema de ensino dos estados e do Distrito Federal. Quer dizer, uma escola estadual, tá? Mantido pelo poder público estadual e pelo poder público federal, no caso do Distrito Federal. Uma escola estadual, uma diretoria regional de ensino, né? Ela está dentro do sistema estadual de ensino? Sim, né? Sim. Então a 1 está correta. Então vamos descartar aqui a 2 e todas incorretas não, né? O inciso 2 aqui, o segundo item. As instituições de educação superior mantidas pelo poder público municipal. Agora sim, faculdade municipal. Pertence ao sistema estadual? Ou está subordinada ao MEC? Ou está subordinada ao ensino municipal? Agora, essa aqui pegou, hein? Porque a maioria das pessoas acha que não, né? Mas vamos passar para outra. As instituições de ensino fundamental e médio, criadas e mantidas pela iniciativa privada. Escola particular, pertence a quem? Ao Estado? Está na jurisdição do sistema estadual? Está na jurisdição do sistema federal? Ou não está em nenhuma? Olha a outra dúvida aqui, né? Por último, os órgãos de educação estaduais, Conselho Estadual de Educação, né? Órgão. E do Distrito Federal. Ok, essa tá boa, né? Então a 4 está correta. Se a 4 está correta, apenas a 1 não vai dar. E todas estão corretas. Então a dúvida é sempre a história da dúvida de duas questões, né? Aqui tem que fazer o estudo, tem que ter o conhecimento. Mas faculdade municipal pertence ao sistema estadual, tá? Instituições particulares, escola particular de ensino fundamental e médio pertencem também ao sistema estadual, portanto, todas as alternativas estão corretas, ok? Como é que vocês foram? Essa foi a questão mais dividida, cada um foi para um lado, olha que loucura. Questão mais dividida aqui, alternativas boas, né? Bom, um grupo bom acertou, 42%, e onde é que foram? Apenas a 1 está correta, né? Foi um grupo que foi aqui. Quer dizer que faculdade, então, municipal, não é do Estado, confuso isso, né? Instituições de ensino particular não são do Estado, tudo bem, mas órgãos de educação estadual, gente, Conselho Estadual de Educação, né, pertence ao Estado. Então, aqui foi o único drama aqui. E a alternativa C? 1, 2 e 4. Quer dizer que achou que as escolas particulares não pertencem ao sistema estadual. Então, veja, pertencem sim. Tá? Então, aqui foram os dois erros. Onde está isso? Lá no artigo 17. Olha, artigo 17 que fala da LDB, que fala como são os sistemas de ensino. Então, sistema municipal da União Federal, sistema estadual e sistema municipal. Não tem outro. Não tem sistema particular, não tem nada fora isso. Tá? Então, sistema estadual, quem são? Instituições de ensino mantidas pelo poder público estadual e o Distrito Federal. Né? Por exemplo, escola estadual, pertence ao Estado. Ok. Instituições de educação superior, faculdade municipal. Faculdade municipal é do sistema estadual. Aqui é um tombo, né? Porque a LDB fala isso. Então, faculdades municipais, que são poucas, são raras, mas pertencem aos sistemas estaduais. Instituições de ensino fundamental e médias criadas pela iniciativa privada. Escola particular só de educação infantil é do sistema municipal. Mas escola particular que tem o ensino fundamental e o ensino médio, está no sistema estadual, é jurisdicionada aí a Diretoria Regional de Ensino, que é sistema estadual. Então, uma escola particular, ela é autorizada e ela é fiscalizada, verificada pela Diretoria Regional de Ensino, que é um órgão estadual, né? Pois bem, por último, os órgãos estaduais, claro, Conselho Estadual de Educação, a própria Diretoria de Ensino, né? São órgãos aí e também são órgãos estaduais, portanto, pertencem ao sistema estadual, tá bom? Aqui tem um parágrafo único, já para a gente aproveitar o artigo 17 e fazer a leitura dele inteiro, né?
No Distrito Federal, as instituições de educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada, integram o sistema do Distrito Federal. Então, qual é a diferença? Uma escola de educação infantil exclusiva, educação infantil, nos municípios, pertence ao sistema municipal. Lá no Distrito Federal, tá? Uma escola de educação infantil pertence ao sistema do Distrito Federal. Pois bem, então é isso, duas questões de LDB. A gente acha que a LDB está dominada, não está. Tem que estudar, tem que repetir, tem que refazer, porque não é fácil não, né? Esqueci do chat, ainda bem que vocês não estão com brigas no chat hoje. Ok, vamos lá. Vamos partir agora para uma questão que estava duplicada, né? A maioria de vocês fez, depois eu arrumei, mas não deu tempo, a maioria de vocês fez essa questão duas vezes, né? Serrana, famosa cidade de Serrana, né? Famosa cidade de Serrana. Achou difícil essa questão? Pois é, essa questão aqui, só para voltar aqui, tá? Aqui vocês têm que, quando forem estudar, o material de estudo de vocês, coloca os exemplos, com nomes inclusive, tá? Coloca o exemplo na frente, né? Faculdade Municipal de Medicina de Marília, um exemplo lá. Eu nem sei se existe. Faculdade Municipal não sei do que. Aí vocês vão gravar isso. Escola particular, escola de tal franquia. Tá? Sistema do Estado, tá bom? E instituições de ensino, escola estadual tal, sistema do Estado. Conselho Estadual de Educação, que é um órgão, pertence lá ao Estado. Escola de Formação de Professores, pertence lá ao sistema do Estado. Coloca o exemplo aqui, anota o exemplo no material de estudo de vocês, que fica mais fácil de lembrar disso, tá? Pois bem, vamos lá para 3, então, aplicado em Serrana pela VUNESP, agora começamos com a VUNESP, né? Chegamos na VUNESP. O currículo do ensino fundamental, de que trata a Resolução 7/2010, é constituído pelas experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, permeadas pelas relações sociais, buscando articular vivências e saberes dos alunos com os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir as identidades dos estudantes. De acordo com a Resolução CNE 7/2010, experiências escolares abrangem. Vamos lá, o que são experiências escolares? Alternativa A, são as propostas curriculares que provêm de diferentes fontes, das administrações pública e privada, da educação e de diversas instâncias da sociedade. Experiências escolares são propostas curriculares. Dá para sacar que tá esquisito, né? Muito bem. Alternativa B, o que são experiências escolares? São exclusivamente a Base Nacional Comum. Já começou com a história de metodologia de estudo aqui, de perguntas, né? Começou a limitar a resposta, começou a cercar a resposta, diminuir o campo, já desconfia. Exclusivamente a BNCC e a parte diversificada do currículo, que se constitui um todo integrado, tudo bem. Ela se constitui um todo integrado, mas exclusivamente isto, né? Limitou, pode saber que é fria. Vamos para C. Unicamente o ensino sistematizado. De novo, olha, unicamente, né? Unicamente o ensino sistematizado pelos professores e a aplicação de algumas práticas propostas no regimento escolar. Alternativa D. Prioritariamente os experimentos realizados nos laboratórios das unidades escolares da área de ciências. Experiências, então, entender. Então, você vai lá no laboratório, né, de ciências, faz experiências químicas, tal, experiências com plantas, tal. Isso são experiências escolares, olha. E as oportunidades de produções artísticas, ou seja, aula de ciências e aula de arte é onde o pessoal tem, né? Não, embora aqui prioritariamente também esteja limitante, a questão ficou meio fácil, né? Todos os aspectos do ambiente escolar, a parte explícita do currículo e os que contribuem de forma implícita para a aquisição de conhecimentos socialmente relevantes. Conhecimento socialmente relevante é uma experiência. Né? Sim, então esta questão é ela a mesma correta, tá? Bom, essa questão não teve nem muito problema para vocês, né? 75% acertaram, tá? Onde foi a fonte do erro? Lá em cima. Experiências escolares. O que responderam? Que abrangem as propostas curriculares, que vêm de diferentes fontes, das administrações públicas, as privadas e as instâncias da sociedade. Propostas curriculares são as experiências? Não, gente. Propostas não. É todos os aspectos do ambiente escolar. Onde é que está isso lá na resolução?
Tá aqui, ó, quando vai falar de currículo, tá? É o artigo 9º. Vamos lá. Experiências escolares, olha o parágrafo 2º. Abrangem todos os aspectos do ambiente escolar, aqueles que compõem a parte explícita do currículo, bem como os que também contribuem de forma implícita para a aquisição de conhecimentos socialmente relevantes. Valores, atitudes, sensibilidade, orientações de conduta são vinculados não só pelos conhecimentos, mas por meio de rotinas, rituais, normas de convívio social, festividades, pela distribuição do tempo e organização do espaço educativo, pelos materiais utilizados na aprendizagem e pelo recreio, enfim, pelas vivências proporcionadas pela escola. Experiências escolares são todas as vivências que as crianças têm na escola. É isso, né? Isso é o currículo e é o que eles chamaram aqui de experiências, tá? Quando começou com a limitação, né? E veja que aqui tem muitas alternativas com limitações, né? Olha, a B, a própria A é uma limitação, né? Quando fala que são só as propostas. E veja como a E é mais abrangente, né? Todos os aspectos do ambiente escolar está bem abrangente. Então, esta é uma regra que podia ser utilizada aqui, nessa questão. Bom, simbora para a última de legislação. O Unesp aplicou em Serrana, também a famosa Serrana, né? Então vamos lá. Ao elaborar o plano anual de trabalho da escola, a equipe de uma escola municipal do interior de São Paulo inclui projeto interdisciplinar, olha os projetos, na área de ciências da natureza, envolvendo o cuidado com a terra, a preservação do meio ambiente e a história local. Esse projeto, de acordo com a resolução 7/2010 e a 4/2010, o que acontece com esses projetos? Pode fazer projeto na escola ou não pode fazer projeto? Vamos lá. Alternativa A. Deve ser reformulado pela escola. Porque um projeto interdisciplinar precisa envolver todas as disciplinas. Como é que vai fazer isso, né? Tem que envolver todos. Se não for todos, se for só uma área da ciência da natureza ou área das linguagens, não pode. Tem que envolver tudo, matemática, tudo junto. Claro que está ruim, né? Bom, limitante também, não vamos esquecer disso, né? Alternativa B. Pode ser desenvolvido pela escola, porque a legislação prevê projetos propostos pela escola articulados ao desenvolvimento dos componentes curriculares e as áreas do conhecimento. Ok, boa. Vamos para C. Projetos, então, eles precisam então partir de uma concepção que toma a realidade tal como ela é, estável e pronta. A realidade é estável e pronta agora, só me faltava isso, né? Terça-feira, 8 horas da noite. A realidade é estável e pronta, pois não cabe à escola, em um trabalho interdisciplinar, por ação local de qualquer natureza. Olha que alternativa ruim demais, hein, Vunesp? Alternativa D. Projeto interdisciplinar. Ele deve estar articulado com a parte diversificada do currículo, ok? Para respeitar os conteúdos da Base Nacional Comum, ok? Cujas disciplinas precisam ser desenvolvidas na sua integralidade. Sei não, hein? Mas então não é ruim essa alternativa. Vamos para a alternativa E. Pode ser desenvolvido desde que os alunos se organizem em um grupo colaborativo, dividindo a tarefa de pesquisa e produção, apresentando seus trabalhos fora do horário regular de aula. Estava indo bem até, né? Mas fora do horário de aula, essa está meio descartada, né? Projeto só fora do horário de aula. No horário regular não pode ter projeto. Será que é isso? Não, né? É a alternativa B realmente que está a correta. Tá? Ele pode ser desenvolvido, está na legislação, desde que a escola articule o desenvolvimento dos componentes curriculares e desde que articule, não que contemple todos, tá? Não é isso. Bem, como é que vocês foram? Pouco mais da metade só acertou. Onde foi a fonte do erro? Bem definida, olha. Alternativa D. O projeto deve estar articulado com a parte diversificada do currículo, muito legal, para respeitar os conteúdos da Base Nacional Comum, cujas disciplinas precisam ser desenvolvidas na sua integralidade. Quer dizer, a parte nacional, né, a parte diversificada, tudo bem, pode fazer projeto nela, mas na parte comum não pode ter projeto de português, não pode ter projeto de matemática, não pode ter projeto na parte comum. Claro que pode, tá? Ok, nós temos aqui uma presença ilustre aqui no nosso simulado hoje. Vamos lá. Acontece de tudo no ao vivo.
Ok, então vamos lá. Isso, muito determinante e inflexível. Muito bem a proposta, né? Bom, vamos lá para ver onde é que está isto na resolução. Aqui está na 7, né? Os projetos propostos pela escola, comunidade, redes e sistema de ensino serão articulados ao desenvolvimento dos componentes curriculares e as áreas do conhecimento, observadas as disposições contidas na Resolução 4/2010. E nos termos do parecer aqui da base, né? Então, nos pareceres das resoluções, mas pode, articulados, tá bom? Então, é isso, acabamos a legislação, inclusive com a presença ilustre aqui. E agora vamos para os autores. Quem nós começamos aqui? Celina Arias, né? Aqui questão enorme, né? Dá uma preguiça danada só de fazer, não é isso que vocês pensam? Imagina no celular, né? Unesp aplicou em Sertãozinho. Vamos lá. A escola para as pessoas comuns, que não são nobres e nem do clero, olha lá, faz parte da modernidade, da sociedade de classes, urbano-industrial e capitalista, que tem o conhecimento científico embutido nas práticas produtivas. No Brasil, país com proporções continentais, com forte desigualdade social e sequelas de quase 4 séculos de colonialismo e escravidão, esse processo de urbanização e industrialização teve início no século XX e foi exigindo progressivamente educação escolar pública, importante para a produção do tecido social e para a humanização e inserção das pessoas, o que levou à Constituição de 88 declará-la como direito do cidadão e dever do Estado, da família e da sociedade. Que texto longo, né? Aqui vai falar uma coisa que as pessoas inclusive se perguntam. Aumentou muito a escolarização porque também aumentou muito a população nas cidades, né? Então essa é uma questão que foi colocada aqui, mas ela colocou outras coisas. Vamos lá, seguindo com o texto dela, porque é texto mesmo, né? Celina Arias analisa que o atendimento à Constituição, à LDB e demais legislações que regem o sistema educacional brasileiro preconizam a universalização do acesso e permanência das crianças e jovens e adultos em todas as etapas da educação básica, como algo imprescindível para que a escola pública e gratuita garanta a sua função social. Trabalhando para. Então aqui é a função social da escola que a Celina Arias preconiza, né? Fez inclusive eu perder a concentração aqui, né? Muito lindo, é mesmo. Fofo, maravilhoso, carinhoso demais. E a gente até quebrou aqui o simulado. Vamos lá. Alternativa A, então, função social da escola. Não perca o foco com esse texto imenso, hein? Grifa o foco, grifa o texto aqui, né? O que é que você vai procurar nas alternativas? Deixa essa questão por último. Deixa por último. Porque se você começar a fazer de cara essas questões longas, você vai perder muita energia, tá? Alternativa A, então, função social da escola. Desenvolver nos educandos competências e habilidades requeridas pelo competitivo mercado de trabalho, no contexto econômico globalizado, ou seja, para o mercado de trabalho. É isso? Uma autora crítica não vai falar isso, né? Não só isso, mas vamos lá. Alternativa B. Aliar o saber científico ao saber prévio dos alunos e aos valores patrióticos, e desenvolvimentistas, já se entregou, né? Vencendo o atraso no país. Não. Alternativa C, formar o cidadão. Função social, formar o cidadão. Olha como ficou fácil, né? Com a construção de conhecimentos, de atitudes, valores que tornem o estudante solidário, crítico, ético e participativo. Ok, né? Ok, bem ok. Alternativa D, contribuir na construção de um Brasil desenvolvido que premia quem se esforça para progredir. Premia, né? Premia a gente, nós estamos aqui nos esforçando para estudar. O país premia. Deixa eu até sair da frente aqui depois disso aqui, tá? Vou sair da frente depois disso. Premiou, olha, né? Premiou quem se esforça para progredir, estudando e trabalhando. A gente que estuda muito, que trabalha muito, premia. Um país que premia a gente, né? Ah, tá bom. Alternativa E. Transmitir a função social da escola. Transmitir o saber sistematizado, fazendo com que ele substitua o saber trazido pelos alunos e oriundo de suas experiências. Você sabe que isso, embora pareça o cúmulo do absurdo, acontece muito, né? Muito. Na alfabetização, quando o aluno vem, né, com um linguajar do seu gueto, da sua linguagem, e você, né, quer dizer o seguinte, olha, isso aí não vale, o que vale é o que está aqui, o meu, né, do professor, que não é
tão elaborado assim, mas o professor muitas vezes preconceitua o linguajar do aluno. Está aqui, né? Está aqui na alternativa E. Embora a gente ache um absurdo quando vai fazer aqui o simulado, na prática não é tão absurdo a gente ver isso, né? Pois bem, a alternativa correta é aquela que estava tranquila aqui, né? Formar o cidadão, função social, Celina Arias, formar o cidadão. Não é a primeira vez que aparece ela aqui, né? Tanto não é a primeira vez que foi a questão única que vocês arrebentaram no 100%. VUNESP, não fui eu que criei, não tem nada fácil. Por quê? Porque função social para Celina Arias. Olha, um texto grande, mas vocês conseguiram sair do sono, né? Não perder a concentração e formar o cidadão. Foram bem, foram bem. Onde está isso lá? Quando ela fala do Paulo Freire, olha. Tá na página 10. Formar o cidadão, construir conhecimentos, atitudes, valores que tornem o estudante solidário, crítico, ético e participativo. Tranquilo essa aqui, né? 100%. Bom, pelo menos todo mundo acertou uma, né? Vale a pena. Vamos para a sexta. Passamos a metade, hein? Castro e Regatieri, Prefeitura de Sertãozinho, 2015. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico. O processo pedagógico não é algo que o professor faz e não tem que dar satisfação para ninguém, né? Nada disso. É dever, é direito dos pais. E dever da escola também, de alguma forma, comunicar, né? Bem como participar da definição das propostas educacionais. Ok. Então, ciência do processo pedagógico e participar da definição das propostas educacionais. Castro e Regatieri refere-se ao trecho como. E agora? Uma das disposições legais do ECA, aplicada às escolas. Uma das disposições legais da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB. Alternativa C. Orientação constante na Carta Internacional dos Direitos da Criança de 1987. Alternativa D. Diretriz do Plano de Metas Compromisso Todos para a Educação do PDE. E por último, uma determinação que os conselhos escolares e os educadores podem cumprir se julgarem pertinentes, né? Se quiserem, se não quiserem. Essa aqui tá ruinzinha, não? Bom, aqui ficou difícil para quem não está acostumado, mas quem está acostumado com o texto da Castro e Regatieri, quem lê, quem deu uma folhada no texto, percebeu que elas fazem muita referência ao ECA. ECA. Então aqui, quem estuda LDB, participar da definição do projeto pedagógico, tal, isto está lá na gestão democrática, artigo 14, mas ter ciência do processo pedagógico, principalmente no ECA. Está lá no ECA, tá bom? Como é que vocês foram? Metade acertou. E olha que gozado, a outra metade, bem dividido, né? Foi aqui na B, achando que é LDB, né? Que até está na LDB. Mas aqui está explicando o seguinte, quando a Castro e a Regatieri, elas citaram lá no livro, elas citaram quem? Citaram o ECA. Tá? E outra dica metodológica, olha lá, lembra que fiz até um vídeo curto aí, né? Uma brincadeira aí. Quando o autor, né, lá no texto dele, olha a página 28 dos autores aqui, lá no texto ela faz um destaque, ela destacou, ela colocou num quadro, ela colocou aqui do lado, puxou, olha, leia isso, por favor, pediu para vocês, né? Olha lá, artigo 53 do ECA. Direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Isso a gente vem falando todo simulado, né? Todo simulado a gente vem falando as mesmas questões porque elas se repetem. E não é assim, não é selecionado por mim, é aleatório. O autor destacou, o autor pegou o trecho e trouxe para o lado. Fez um destaque e falou para você, leia isto é importante, eu acho muito legal se você... aí você fala, não quero ler, o autor manda a gente ler, mas eu não quero ler, né? Eu sou independente. Não é independente. Veja bem o destaque que o autor deu para o texto aqui, gente. Né? Reparou, tirou a aplicação do ECA nas escolas. Olha, mandou bala. Pediu encarecidamente, leia isto, tá? Então, só para vocês que vocês não estão acostumados com as duas autoras, né? Metade errou. Castro e Regatieri faz muita menção ao ECA no texto delas, tá bom? Isso. Então, aí que é o problema. Ela não é difícil, mas é cansativa, né? E aí, se você deixar para fazer no começo, você vai estar na metade da prova cansado e aí você vai ter que resolver questões difíceis ou fáceis cansados, né? Isso que tem que fazer essa questão. Deixa as questões mais longas
para fazer no final, porque aí você já, né, você não vai se cansar rápido no começo da prova. Questão cansativa. Mas foram bem, metade pelo menos acertou, né? Caminhando agora, César Coll. Agora sim, né? Agora eu quero ver. Essa sim. De acordo com César Coll, em sua obra, a S.H. Dias aplicou lá em 2015, em São Manuel. De acordo com César Coll, em sua obra Construtivismo na Sala de Aula, um esquema de conhecimento é definido de que maneira? Então, esquema de conhecimento. O que é isso? É uma representação de uma pessoa. Como é que é? Possui em um determinado momento de sua história sobre uma parcela da realidade. É uma representação que uma pessoa possui em um determinado momento de sua história sobre uma parcela da realidade. Eu vou apagar aqui porque ficou difícil, hein? Pode ser isso, será? Alternativa B. O que é um esquema de conhecimento? É uma mobilização cognitiva desencadeada por um interesse. E quando não há interesse, não há um esquema de conhecimento? Sei. Vamos para C. Esquema de conhecimento é definido como motivacional, afetivo e relacionais na contribuição do aluno ao ato de aprender. Que linguagem do César Coll, hein? Vamos para a alternativa D? O que é esquema do conhecimento? É uma tarefa que se ajusta às possibilidades dos alunos, como algo que permite preencher determinadas necessidades, aprender, saber, influir e mudar. Olha, aqui eu honestamente iria em qualquer uma, não iria em nenhuma, está tudo muito complicado. O que é a alternativa correta aqui? A representação que uma pessoa possui em um determinado momento de sua história sobre uma parcela da realidade. Filosófico Padanai. Essa questão sim é difícil, hein? Vamos lá, como é que vocês foram? Olha, tanto é difícil que 16% acertaram. Essa sim. Essa foi, né? Alternativa C, o que é um esquema? Ele é motivacional, afetos e relacionados na contribuição do aluno ao ato de aprender. Tá bom, mas é uma tarefa que se ajusta às possibilidades dos alunos. O César Coll não falou isso. O que ele falou, hein? Vamos lá. Aqui é um artigo, tá? Da Unicamp. Vamos ver se eu consigo pôr na descrição do vídeo, né? Segundo Coll, um esquema de conhecimento é definido como a representação, está em 2001, então página 8. A representação que uma pessoa possui em um determinado momento de sua história sobre uma parcela da realidade. Vamos ver se o autor aqui explica. Com essa definição, pode-se intuir consequências para o entendimento dos conhecimentos prévios dos alunos, tais como os alunos possuem uma quantidade variável de esquemas do conhecimento e não mostram ter um conhecimento geral, mas sim particionado de acordo com as suas necessidades e gostos, bastante variados. E B, esses esquemas variam de acordo com o conhecimento e as informações que os alunos vão acumulando ao longo da sua trajetória escolar e também com as suas experiências diretas no meio familiar e no relacionamento com os colegas. A explicação também não está muito simples aqui, né? Vamos combinar? Vamos combinar que nem o texto original do César Coll e nem a explicação aqui ficou muito simples. Mas, vamos repetir. Um esquema de conhecimento, então, é uma representação que uma pessoa possui em um determinado momento. Tá? Então, eu tenho hoje um esquema de conhecimento aqui sobre o César Coll. Né? Ok. Então, hoje eu tenho, em um determinado momento da minha história aqui, né, sobre uma parcela da realidade. Precisamos estudar mesmo, né? Precisamos fazer mais questões do César Coll, porque aqui a linguagem ficou difícil e a explicação ficou pior, tá bom? Vamos para a próxima, então? Amilesc. Emília Ferreira, vamos ver se a gente consegue deixar mais light isto. De acordo com seus conhecimentos sobre a teoria do ensino e aprendizagem da alfabetização, cunhada pela educadora Emília Ferreira, assinale a alternativa correta. A. A compreensão da função social da escrita deve ser estimulada com o uso de textos da atualidade, livros, histórias, jornais, revistas, que, didaticamente, podem ser compilados em cartilhas. Mas aonde que Emília Ferreira ia propor cartilha? Então aqui não deu, né? Emília Ferreira propondo cartilha, que orienta o trabalho do professor. Não, de forma alguma. Alternativa B. Os desempenhos díspares apresentados por crianças de classes sociais diferentes na alfabetização não revelam capacidades desiguais, mas o acesso maior ou menor a textos lidos e escritos
desde os primeiros anos de vida. Se alguém se aventurou a ler a Psicogênese da Língua Escrita, que é um livro obrigatório no magistério, né? Ela faz sempre essa comparação. Olha, como é que estavam as crianças em níveis sociais assim? Como é que estão as... Ela sempre faz essa comparação dos níveis sociais, dizendo o seguinte: o problema não é a criança. O problema é o nível social em que ela se encontra e o acesso que ela tem aos textos. Então está bem coerente essa B, né? Alternativa C. A leitura acompanha a escrita em seu processo de aprendizagem. Se o aluno consegue ler, é porque necessariamente já pode escrever com exatidão o mesmo texto. Não, né? Não. Não sabe que não caminha tão junto assim como está pondo aqui. Mas podia ser uma boa alternativa quem não estuda Emílio Ferreira. Alternativa D. A autora se apoia em pressupostos behavioristas, não, né? E comportamentais, não, ela é construtivista. Para elaborar uma epistemologia da aprendizagem dos processos de leitura e escrita. Não, de forma alguma. Essa aqui não podia. Então, dúvidas aqui na B e na C é a possibilidade, né? Mas a alternativa melhor é a B, tá? Bom, como é que o pessoal foi? Cartilha jamais. Deus o livre, cartilha Emílio Ferreira. Olha, o pessoal se enganou na última aqui, hein? 57% acertaram. A autora se apoia em pressupostos behavioristas e comportamentais. Então, a gente vem falando aqui que, olha, sempre que tá um pouco chique, mas behaviorista não é chique, gente. Behaviorista é a psicologia do comportamento lá da década de 60, 70. Lembrar que Emília Ferreira vem do Piaget, que é lá de 1930, né? 30, 40. Em 1970, a Emília Ferreira já estava fazendo pesquisas e os behavioristas estavam propondo a sua teoria. Então, o behaviorismo aqui não tem nada a ver com a Emília Ferreira, tá? Pois bem, onde é que está no texto dela? Aqui tem uma reportagem de Nova Escola. Nova Escola sempre tem boas reportagens sobre as autoras, Délia Lerner, Thelma Weiss, Emília Ferreira. Se você for no site da Nova Escola, você encontra quase tudo que dá para estudar delas, né? Compreender a escrita interiormente significa compreender um código social. Por isso, segundo Emília Ferreira, a alfabetização também é uma forma de se apropriar das funções sociais da escrita. No simulado da terça-feira passada tinha isso, lembram? Né? Quando a Thelma Weiss ou Délia Lerner, não sei, falava da função social da escrita. Está aqui, ó. De acordo com as suas conclusões, desempenhos díspares apresentados por crianças de classes sociais diferentes na alfabetização não revelam capacidades desiguais, mas o acesso maior ou menor a textos lidos e escritos desde os primeiros anos de vida. Esta é a fala da Emília Ferreira, tá? E as suas precursoras aí, Délia Lerner, Thelma Weiss, também nesse mesmo sentido. A função social da escrita. Lembra lá da história do real, da semana passada? O possível. O que é o possível? É tentar diminuir a distância, não é isso? O real que temos hoje. O possível é tentar diminuir a distância entre o que temos hoje e o que é o necessário. O que era o necessário? Era aproximar a função social da escrita lá na escola, né? Muito bem. Estamos com um problema de streaming aqui, não sei por que razão. Vamos para a penúltima. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Aqui está causando um problema de streaming, mas vamos tocando. Vamos tocando, tá? A nona questão aqui, VUNESP 2018, educação especial, perpassa todos os níveis, etapas e demais modalidades de ensino, sem substituí-los, oferecendo aos seus alunos serviços, recursos e estratégias de acessibilidade ao ambiente e aos conhecimentos escolares. Com relação à educação inclusiva, Hoppoli, 2010, defende o ponto de vista de que? Então, educação inclusiva, Edilene Hoppoli. Alternativa A, os sistemas educacionais têm de ser constituídos a partir da oposição, né? Combate entre alunos normais e alunos especiais. Não dá, absurdo puro, né? Alternativa B, a educação deve garantir o direito à diferença e não à diversidade, pois assegurar o direito à diversidade é seguir reafirmando o idêntico. Tem que ler de novo para entender, mas a educação deve garantir o direito à diferença. Eu sou diferente de você, isso tem que garantir. E não a diversidade, pois assegurar o direito à diversidade é seguir reafirmando o idêntico. Trocou palavras aqui, não sei se é isso. Vamos para C.
A identidade é algo natural, estável. Daí a razão de se considerar a identidade normal como parâmetro para as políticas educacionais. Uma identidade normal, né? Eu sempre falo isso aqui. Quando vai se falar em educação especial, essa história de normal já é xingar, né? Não existe isso. Identidade normal, como parâmetro para as políticas, não é parâmetro. Não tem disso, não. Alternativa D. As escolas dos diferentes, olha aí. As escolas dos diferentes são a solução para atender as necessidades dos alunos, pois nelas, os diferentes ajustam-se ao padrão de normalidade. Nossa Senhora, que alternativa, hein, Vunesp? Quer dizer que as escolas, né? Podia até falar escolas especiais, mas não, as escolas dos diferentes. Não. Alternativa E. O ensino para os alunos com deficiência deve ser individualizado, com currículos adaptados, metodologias especiais e avaliação diferenciada. Aqui pode levar a uma confusão, né? Pode levar a confusão, pode levar ao erro, sim. Entre a B e a E, a B é a correta. Embora trocando palavras, né? A E está muito fácil da gente ir nela. Vamos ver como é que vocês foram. Olha o que eu falei. Embora o grupo maior foi aqui na alternativa B, olha o grupo grande que foi lá na E, né? Então vamos ver o que a Edilene Rópoli fala. Lá é texto disponível também, tá? Acho que está na comunidade aqui no YouTube, né? A educação inclusiva questiona a artificialidade das identidades normais. Olha o que eu falei, né? E entende as diferenças como resultantes da multiplicidade e não da diversidade, como comumente se coloca. Então, o diferente tinha uma questão que fizemos aqui, lembra? As diferenças é resultante de múltiplos, são múltiplos, eles não são diversos, né? Trata-se de uma educação que garante o direito à diferença e não à diversidade, pois assegurar o direito à diversidade é continuar na mesma, ou seja, é seguir reafirmando o idêntico. Então, nós fizemos essa questão aqui, da Edilene Rópoli, que ela não gosta do termo diferenças, né? Educação dos diferentes. Não. Educação à diversidade. Não. Tá? Garante o direito à diferença e não à diversidade. Ok? Então, é uma questão que está explicitada aqui na página 10 dela, tá bom? Pois bem, normal não dá, né? Ver que tem criança normal, tem criança diferente, tem criança diversa, tem criança... Não dá, né? Não dá. Normal não. Vamos para a última. A última que alguns não fizeram, né? Quem fez o simulado. Por isso que é bom vir aqui na correção para saber qual foi a surpresa, né? O autor é o complicado, Delis Oikov, e aí complicou tudo porque eu copiei uma questão lá, Ctrl+C, Ctrl+V, e acabou não saindo a questão dele, tá? Então vamos lá. Unipampa. Essa é uma questão aqui, não tem questões do Delis Oikov, né? Que foi num programa de pós-graduação. Olha aí. Pós-graduação em ciências. Para Delis Oikov, Angotta e Pernambuco. É bastante consensual que o livro didático, na maioria das salas de aula, continua prevalecendo como principal instrumento de trabalho do professor, embasando significativamente a prática docente. Livro didático, tá? Porém, segundo os autores, é fundamental que o professor incorpore no seu trabalho outros elementos de ensino que devem ir além do livro didático. É para ficar só no livro didático? Não. É para ir além. Né? Nesse sentido, considere as assertivas abaixo. Então, caixa de combinação, aqui embaixo, não temos nada diferente, né? 1, 2, 3, nada de... Vamos lá, vamos fazer uma por uma então. 1. O livro didático é considerado a ferramenta mais adequada. Olha aqui ela já está falando, né? Continua prevalecendo como principal instrumento, e é claro que está criticando isso, né? Então, o livro didático é a ferramenta mais adequada para o ensino de ciências. Há pouco tempo atrás a gente viu falando, né, das experimentações e tal. Em ciências, o livro didático, não. Isso aqui está muito ruim, né, gente? Mas atividades complementares de pesquisa devem ser incorporadas. Tudo bem, mas que o livro didático é considerado a ferramenta mais adequada para alguma coisa, não. Então, a alternativa 1 está errada. Então, aqui já não deu. Aqui já não deu. Todas estão corretas. Também não dá. Tá bom? Então, o que sobra aqui? 2 e 3, 3 e 4. Portanto, a nossa 3 já está eliminada da nossa leitura. Tá?
Está eliminada da nossa leitura. Então vamos para 2 e vamos para 4. E aqui ou é uma ou é outra. Qualquer uma das duas que eu saiba, eu já fico bem. Então vamos lá. O universo das contribuições paradidáticas precisa estar mais presente e de modo sistemático na educação escolar. Estou na dúvida. Vamos lá para 4. Os espaços como museus, laboratórios abertos, planetários, feiras de ciências são superiores às demais formas de ensino e devem ser priorizados. Ai, 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 que dúvida cruel, hein? Será que os museus, laboratórios abertos, planetários têm que ser priorizados? Feira de ciências, tudo isso tem que ser priorizado? Eu iria mais na 2. Vamos lá. É a 2, né? Essa aqui está errada, tá? Errada. Como é que vocês foram? Bom, aqui não tem como é que vocês foram porque eu consertei tarde demais. O Deleuze faz 2, então aqui para a alternativa 2, tá? E para a alternativa 3, ele tem essas duas passagens, ambas na página 37. O universo das contribuições paradidáticas, o que ele chama isso? Livros, porque quando você olha aqui, né? Deixa eu tirar esse festival aqui, peraí. Quando você olha este festival aqui, você não entende muito bem o que ele está falando com paradidático, né? Aqui pode ser a fonte do erro, para quem errou. Mas o que ele considera paradidático? Está aqui, ó. Livros, revistas, suplementos de jornais, videocassetes. Videocassete, né, não dá mais. CD-ROM também não dá mais, né? TVs educativas e de divulgação científica, rede web, precisam estar mais presentes e de modo sistemático na educação escolar. Por isso, defendemos o uso desses aparatos com o intuito de subsidiar o aprendizado dos alunos, que era o número 2. E agora, a outra afirmativa dele. Também os espaços de divulgação científica e cultural, como museus, laboratórios abertos, planetários, parques especializados, exposições, feiras e clubes de ciência fixos ou itinerantes, não podem ser encarados só como oportunidades de atividades educativas, complementares ou de lazer. Esses espaços não podem permanecer ausentes ou desvinculados do processo de ensino-aprendizagem, mas devem fazer parte dele, de forma planejada, sistemática e articulada. Fazer parte é uma coisa. Aqui está falando que museus, laboratórios, tal, são superiores e devem ser priorizados. Não é isso que o Deleuze, Angotti e Pernambuco falam. Eles falam que devem fazer parte, mas não que tenha que ser priorizados. Ok? Então eu acho que é isso. Não sei como é que está chegando para vocês aí. Se tiver muito ruim a transmissão, depois eu vou postar o gravado. Porque aqui fica aparecendo uma mensagem que está ruim a conexão, está ruim a conexão. Depois, se houve aí algum problema de vídeo, vocês me avisam aí. Tudo que vocês precisarem, postem nos comentários, tá, pessoal? Para a gente ir definindo. Quero agradecer vocês pela presença aqui, as respostas do Telegram, as respostas aqui. Semana que vem a gente volta com mais um simulado, 10 questões. Estude na medida do possível, o que vocês puderem estudar, quando vocês puderem, quando tiver com ânimo suficiente, né? Porque nem sempre é fácil permanecer o estudo. Não sei se vocês viram, mas nessa semana saiu algumas reportagens sobre os alunos que vão bem no Enem, né? E normalmente teve um aluno de Sorocaba, se eu não me engano, que foi segundo lugar em medicina, na USP, né? E ele, entre as coisas que ele falou, é que ele levou 2, 3 anos estudando com muito afinco. Então, que a gente já repetiu aqui algumas vezes, 2 ou 3 anos com muito afinco é um prazo para você ficar com excelência naquilo que você está estudando, né? Portanto, não desistam, continuem aí devagar e sempre pegando, sempre estudando. Toda terça-feira nós estamos aqui com vocês, tá bom? Obrigado, pessoal. Boa semana. Boa noite para todo mundo aí.